Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da CELSE do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Boa noite, Laís, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Elis, tudo já? E você? Tudo bem também, já estou vendo que a galera está chegando, a Isabela dando boa noite, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso papo está muito bacana. De desconhecido a melhor amigo do seu cliente. Então, hoje nós vamos entender como gerar leads qualificados para o seu negócio e o principal, que é convertê-los em vendas, né? Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui hoje. Evandro também está chegando. Galera, já usa o chat para contar para a gente de onde vocês estão assistindo esse webinar. Vamos entender para quem que a gente está conversando hoje aqui, lá. Será que quem vai ganhar? Será que são os paulistas? Paulistanos? Vamos ver, vamos ver. Você está falando de qual cidade, Laís? Caieiras. E fica São Paulo. Grande São Paulo. Grande São Paulo. Bom, muito bem. Eu também estou falando de São Paulo. Estou mais precisamente na zona norte de São Paulo. A Isa está assistindo de Goiânia, o Evandro da Grande São Paulo. Beatriz, boa noite, bem-vinda. Já aproveita para contar para a gente aqui de onde você está assistindo. Rio A de Solange é do Janeiro. Rio de Janeiro. Muito massa, é legal ver essa. Olha lá, Evandro está em Ribeirão Pires, é Grande São Paulo mesmo. Muito massa, pessoal, muito massa. Bom, eu vou trazer aqui alguns recados para vocês e já logo passo a palavra para a nossa expert convidada de hoje, até porque a gente veio aqui para aprender bastante coisa e eu sei que a Laís vai entregar muita coisa. Ó, a Beatriz também é de São Paulo. Bem que você falou, hein, Laís? São Paulo está disparado hoje aqui Por nesse enquanto está chat. ganhando. Por enquanto, sim. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. O meu nome é Elisena, eu trabalho aqui na CELSE como apresentadora dos webinars e fora da CELSE eu trabalho como treinadora em comunicação e oratória, também treinamentos na parte de vendas e liderança, tudo que envolva comunicação, eu tô lá no meio, porque afinal de contas é algo que eu amo fazer. E deixa eu contar para vocês também qual é a minha missão dentro deste webinar hoje. Primeiro é para explicar para quem que é essa aula. Então, aqui vai ser muito bem-vindo quem quiser assistir, mas talvez tire muito mais proveito a galera que trabalha com agências digitais, os profissionais de comunicação e pessoas que também têm pequenos negócios. E o porquê que a gente segmenta desta forma? Porque hoje, exclusivamente, o foco está nessa questão da geração de mais leads. Então, nós traremos alguns exemplos, vamos explicar para vocês como fazer para otimizar as suas campanhas e tudo mais. E o que a gente vai ver aqui? Aqui já dá para vocês terem algumas ideias, mas ao invés de eu falar, eu vou pedir, Laís, para você dar um spoiler do conteúdo que vem pela frente, para a galera já entrar no clima. Combinado. Bom, a gente vai falar um pouquinho aí dessa criação de leads, né? De como a gente vai categorizar isso daí, o que é persona, o que é público-alvo, qual seria o público ideal para a gente poder atingir. A gente vai falar um pouquinho de como entender a jornada desse lead e como que a gente pode acabar aparecendo ali no dia a dia dele, nos momentos ideais para a gente entregar o que é necessário e ainda cair um pouquinho ali sobre a questão de automação, que é aquilo que facilita a nossa vida e traz números para a gente poder fazer análise aí também e ver o que a gente pode aperfeiçoar. Perfeito, já foi um resumo mais do que excelente. Já quero adiantar para vocês, nós estamos ao vivo, sem repeteco, então papel e caneta na mão, o bloco de notas, algum lugar para fazer as suas anotações, para depois não falar, ai, perdi. E a Laís já trouxe uma frase aqui de bastante efeito, e eu quero lê-la em voz alta, e na sequência, Laís, eu já te passo a palavra, ok? Combinado. A frase é a seguinte: as pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos, histórias e encanto. É uma frase maravilhosa e eu quero as suas considerações acerca desse conteúdo e a partir daí o palco é todo seu. Combinado. Bom, em resumo, assim, se a gente fosse traduzir
essa frase do Seth, né, para o nosso dia a dia, é igual quando você vê uma pessoa que ela compra uma furadeira, mas na verdade ela não está comprando uma furadeira, ela está comprando o quadro dela pendurado na parede, né? Então é isso. Hoje a gente vai entender um pouquinho de necessidades do nosso público e vai entregar para eles aquilo que eles precisam. E aí, então, falando um pouquinho, né, de quem sou eu. Eu sou uma relações públicas de formação, né? Então sou da área de comunicação, mas sempre gostei muito de números, o que talvez indique ali um pouco ali embaixo a questão de ser canhota, mas que toca violão do lado destro. Ganhei já 2 prêmios na área de comunicação, um enquanto era estudante, ali com a monografia sobre análise de cenários, e outro mais recentemente, enquanto profissional mesmo de comunicação aqui em São Paulo. Já trabalho há mais de 10 anos no mercado digital, então eu comecei ali quando tudo era mato, quando o Facebook tinha aquela aparência maravilhosa, quando o Orkut, né, tinha 12 fotos, inclusive, nos álbuns. Calma. Orkut. Galera, desde Galera, Orkut. quem aí é da época do Orkut, digita eu no chat. Por favor, eu quero entender que eu não estou sozinha. Bom, eu já sei que a Laís está junto, mas mais alguém aqui é da época do Orkut? Ah lá, o povo, todo mundo começando a se entregar. Maravilhoso. Tá tudo Não estamos sozinhos. Isso mesmo. E na época, assim, do Facebook também, quando eu comecei a trabalhar com as mídias sociais, nem existia ainda brand pages, então era muito a questão quando o pessoal começou a criar perfil para as marcas, né? E aí depois eles entenderam, opa, tem uma comunidade crescendo aqui, vamos nos adaptar. E aí algumas curiosidades sobre mim também, né? Eu já tive tweet que viralizou, saiu no BuzzFeed, então tive meus 5 minutos de fama falando sobre o que? Comida, né? Porque quem resiste? É um assunto que todo mundo gosta, envolve, reúne a galera, depois foi falando de comida, foi parar no BuzzFeed e algumas páginas ali do Facebook na época. Sou mãe de pet e de planta. Deveria, inclusive, ter colocado 2 fotos aqui dos meus gatinhos, né? Para garantir o like no final. E também eu jogo dominó com o espírito de quem joga truco. Então, é bater na mesa, fala alto, você perdeu, eu ganhei, ou então eu perdi mesmo, que feio. A gente também perde ali com gosto. E um pouquinho mais também, eu tenho um blog sobre turismo, cultura, lazer, gastronomia, que é justamente essa questão de sair, explorar um pouquinho e contar para as pessoas, compartilhar as experiências também. Mas falando do que a gente veio conversar hoje aqui, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre funil de vendas. Não existe fórmula certa, mas existe aquelas que a gente tem no mercado e a gente pode aproveitar, a gente pode adaptar ao nosso negócio, porque no fundo é isso que a gente quer. Quando a gente produz conteúdo, a gente está pensando em transformar isso em negócios depois, né? E aí a gente tem o funil, que é uma das ferramentas que a gente vai entender como abordar a pessoa no dia a dia dela de um jeito que seja presente, que eu marque minha presença ali, mas também que não é um jeito invasivo, ao contrário, eu vou me adequar ali dentro da rotina dela e vou mostrar o que eu tenho. E aí, quando a gente fala de funil de vendas, a gente tem alguns exemplos de funil, e aí eu trouxe o mais simples mesmo, porque é para a gente fazer essa comparação, que é para a gente começar ali uma coisa mais do zero, mas entender que é possível usar e é possível participar desse dia a dia. E aí, esse funil mais simples, ele tem 3 etapas. Eu tenho o topo, eu tenho o meio e eu tenho o fundo de funil. E cada etapa dessa, ela representa um tipo de relacionamento que eu vou ter com essa pessoa, com esse lead, com esse cliente, e também o tipo de conteúdo que eu vou oferecer para ele. E aí, então, a gente busca acompanhar o cliente em cada etapa do processo. E aí, quando a gente vem aqui falar um pouquinho de topo, o topo, ele também é chamado de atração. Por quê? Porque é onde eu quero chamar. Eu quero dizer, oi, eu estou aqui, me note. E aí, então, como a gente ainda está aparecendo, né, ali você vai ter informações básicas, vai ter informações mais generalistas, e aí pode ser uma coisa mais ampla sobre o seu negócio, sobre o seu segmento de atuação, sobre o seu produto, né? Então, ali você vai colocar coisas mais amplas, nada muito afunilado, justamente porque a gente vai trabalhar isso no restante do funil. E aí, que tipos de abordagem a gente tem quando a gente fala de atração? A gente tem texto em blog, anúncios, seja ele por localização ou por interesses, a gente tem infográficos, formulários,
que aí a gente aproveita para a pessoa fazer um download de alguma coisa, e aqui, como estamos nós, o webinar. O webinar, ele também é um tipo de abordagem para topo de funil. Eu tenho uma pergunta. Tô vendo que esse chat está meio caladinho. Galera, mandem perguntas. Vocês estão à frente de uma expert no assunto. E a minha pergunta é: neste momento em que eu estou criando esse conteúdo para topo de funil, para a galera que agora puxando a sardinha para o Instagram, fazer Reels é uma boa estratégia? Sim, inclusive porque o Reels, a gente tem uma facilidade ali com o que vem junto com ele, né? Que não é só o vídeo. A gente tem as músicas, que tem músicas ali que às vezes estão em altas, tem áudios ali que faz viralizar. A gente tem as hashtags, a gente tem a localização. Então, o próprio Reels, ele já me dá várias ferramentas para eu poder querer expandir a minha audiência, o meu público, e não ficar só ali no meu nicho, só ali no meu pedacinho. E à medida que a gente vai colocando uma localização, uma hashtag mais direcionada, eu facilito que o público me ache. Mas ali também é um conteúdo, às vezes, mais generalista, se eu quiser fazer coisas mais específicas, mas aí eu posso fazer o Reels também, mas ele vai ser mais direcionado. A Beatriz até fez um comentário aqui falando as trends. Sim. Sim, é uma ótima. Inclusive, aproveitar, só que aí, cuidado com a trend que você participa também, né? Porque às vezes não tem a ver muito com a sua marca, com suas missão, visão e valores, mas é um caminho, sim, para gente que quer aparecer, quer expandir, aparecer no descobrir das pessoas. Mas as hashtags aí também, use elas em qualquer post, que também vai ajudar a gente a achar. E aí, quando a gente vem aqui falando um pouquinho de e-mail, é onde o relacionamento começa a esquentar um pouco, né? Então, a gente está mantendo o público ali um pouco mais envolvido, ele já teve as primeiras impressões, já viu um pouquinho, é quase, assim, a segunda etapa do match no Tinder, né? Ali chamou a atenção, agora vamos conversar, vamos desenvolver ali essa relação. Só que aí você começa a apresentar soluções para problemas e necessidades, né? Então, como tem aquela frase ali do CEF, a gente começa a entender quais são as necessidades do nosso público e a gente começa a trazer as soluções para ele. Então, a gente vai entendendo o que eles precisam e a gente começa a dar as respostas para entrar nessa questão de convencimento. E aí é onde o público começa a considerar as opções, né? Então, você vai começar a mostrar ali por que você é diferente, por que você vale a pena. E aí, que tipo de abordagens a gente tem aqui no meio? A gente tem cronogramas, calendários, ferramentas, checklists, depoimentos, automação de e-mail marketing, né? Que a automação ali, depois que a gente já capta um lead, ela vai facilitar a nossa vida também para gerar essa relação, e aí a gente pode ir nutrindo esse relacionamento, trazendo mais conteúdos de uma forma mais fácil e que nem a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali, até economizando tempo. Era isso que eu ia te perguntar. A automação ela vai aparecer aqui no nosso papo de hoje. Para a galera que está interessado, quer entender mais, quer começar a mudar o nível, né, do jogo e elevar, a automação é a palavra de ordem. Sim. E a gente vai ver esse conteúdo aqui mais para frente. Vamos ver um pouquinho sobre alguns fluxos de automação e entender que benefícios isso traz para a gente, assim, também no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, principalmente, né, se você é um microempresário, um empreendedor, a empresa vira muito o eu-presário, né? Que é quem está lá fazendo a contabilidade, faz as postagens, faz isso, faz aquilo. Então, muitas vezes a gente precisa ganhar tempo também, né? E a automação ajuda a gente nisso. Mas, então, só recapitulando, o meio, ele também é chamado de retenção justamente por isso. A gente começa a solucionar o problema dos nossos clientes, os nossos leads. E aí, quando a gente vem aqui para o fundo, a gente está querendo mesmo converter. Né? A gente já passou ali por uma qualificação do lead, já começou a entender melhor, já esquentou o relacionamento, e aí a gente precisa que ele tome uma ação, que ele, né, e tanto que uma das coisas que a gente tem no fundo é realmente utilizar os CTAs, que é o Call to Action, chamar para ação. E aí a gente começa a trazer e oferecer vantagens para que ele tome uma decisão, né? Então, eu já respondi ali as dúvidas deles e agora eu preciso que ele tome uma decisão.
e é também um momento que o público ele vai estar comparando as soluções. E aí a gente precisa mostrar por que a gente vale a pena. E aí, que tipo de abordagem é muito comum a gente ver no fundo também? Amostras grátis, orçamentos, cupons, descontos, promoções, catálogos com informações complementares. E aí começa a nossa primeira nota. Funil significa peneira. Então, você precisa mostrar por que você é diferente dos que estão ali no mercado, né? Ah, eu vou vender a furadeira. Não, você vai contar uma história e mostrar lá por que a furadeira foi importante, né? Então, você vai começar ali mostrar não só como você vai contar a história, mas o que realmente te diferencia. É o seu preço, é seu valor, é sua qualidade de atendimento. Então, tudo isso vai contar ali para você se diferenciar e acabar sendo escolhido. E aí, assim, passando rapidamente, como que a gente pode gerar leads, né? A gente tem bastante ferramentas aí no mercado hoje também, muitos deles principalmente pelos anúncios, mas aí a gente pode escolher a plataforma que mais tem a ver com o nosso público, né? Então, seja Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Google, eles propiciam que a gente, além de expandir, a gente consiga ter formulários para as pessoas inserirem as informações dela e ali eu começar a nutrir com alguns conteúdos. Eventos, seja ele online, como esse webinar, ou físico mesmo, as pessoas elas estão preenchendo ali um cadastro para elas poderem participar. Ali eu já tenho também como captar esse lead e formulários, né? Então, às vezes, eu disponibilizo um e-book, um catálogo, um filtro, uma ferramenta nova, a partir do momento que a pessoa coloca os dados dela ali para fazer o download, eu consigo, então, gerar esse lead também. Até uma consideração que eu acho bastante pertinente para esse momento, até para quem é um microempreendedor, essa questão de geração e saber armazenar esses leads, ela é muito importante. Você pode falar algumas palavras sobre isso? Sobre essa questão de armazenamento de dados? Assim, o nunca falha o bom e velho Excel, né? Mas se você também não puder pagar ali o pacote Office, a gente tem disponível as ferramentas do Google mesmo, como o Google Planilha, né? Mas é legal você começar a organizar e armazenar ali os seus dados de um jeito que você tenha o contato dessas pessoas, né? Por exemplo, se a gente pensa numa cabeleireira ali, que ela tem o salão dela e às vezes é de bairro, ela nada impede que ela também registre as pessoas que frequentam, de repente o contato foi pelo WhatsApp, eu gostaria de agendar um horário com você e tal. Ali você já tem um nome e já tem o telefone, né? Você pode falar com a pessoa, olha, posso pegar o seu e-mail, ou quando ela vai ali, começa a frequentar o seu salão, qual que é a sua data de aniversário, né? Aí você pode fazer isso também, para você registrar, para você armazenar e fazer outras campanhas em relação a isso, né? Porque, por exemplo, a moça que vai no salão e eu pego o telefone dela. Nada me impede de depois oferecer um cupom de desconto para ela. Olha, aqui está o seu parabéns, feliz aniversário, tem um desconto aqui para você, volte aqui. Né? Então, a partir que a gente guarda esses dados em algum lugar, e o Google, planilhas, o Excel está ali para facilitar bastante, ou para os mais analógicos, pega um caderno também, se você não for perder, não tem problema. Mas tem esses dados para você poder trabalhar, pensar em estratégias para ir criando relacionamento com esse público. E aí, falando em públicos, a gente tem as buyer personas. E o que seria essas pessoas? E aí a gente vem com a nossa segunda nota. Público-alvo não é mesmo o mesmo que persona. Né? O público-alvo ele já é um conceito aí um pouco mais antigo, principalmente na nossa área de comunicação, né? Que a gente definia as coisas ali por dados demográficos, por geográficos. Né? A gente até trouxe um exemplo que a gente já vai ver, mas envolve um grupo mais generalistas, né? Então, eu não vou ter uma personalização muito grande sobre o meu público. Eu só vou ter ali uma amostra de uma grande parcela e falar assim, aqui tá bom, desses 1 milhão, eu tenho uma amostra aqui de 200 mil que é assim. E aí, esses assim, eles se enquadram, às vezes,
nessas características de, tem entre 30 e 45 anos, de 2 a 4 salários mínimos, solteiro ou divorciado, ensino médio completo, ele mora na zona norte de São Paulo e utiliza como principal veículo de comunicação o TV ou Facebook. Então, aqui são todas informações muito mais generalistas. Funciona muito bem, por exemplo, para campanhas de comerciais de TV. Você não vai ver uma empresa de cerveja vendendo o comercial dela na hora do Bom Dia e Companhia, né? Mas vai ser muito mais fácil você ver uma propaganda sobre isso no horário intervalo lá do futebol de domingo. Mas ainda assim, por mais que você já delimitou um pouco a sua amostragem de público, não quer dizer que só as pessoas que consomem bebida alcoólica e está dentro desse público que eu selecionei que vai ver. Não, ali é um tiro que pode acertar vários. Diferente da persona, que é o que a gente vai ver, que aí você vai trazer muito mais informações sobre quem seria o seu cliente ideal. Por exemplo, qual seria o cliente ideal para o seu negócio? Você vai realmente escrever como que você imagina aqui, o que faz sentido. Sim, a gente vai ter essas informações básicas de onde mora, estado civil, idade, quanto ganha, mas a gente vai começar a explorar os hábitos dele, vai começar a explorar como que seria a rotina dele no dia a dia, para que eu possa trazer conteúdos muito mais assertivos. E aí, um exemplo, então, de buyer persona. A gente tem aqui essas informações que a gente falou, né? Então, a gente tem o demográfico, tem questão de estudos, a gente tem questão de salário, mas aí eu já começo a nomear também. Então, eu crio uma personagem, essa é a Alina. E a Alina, o que é importante aqui, que eu começo a ver dela que diferencia um pouco do público-alvo? Eu sei que ela mora sozinha, eu sei que ela tem uma casa própria, um flat próprio, eu sei que ela prefere cozinhar do que pedir delivery, que ela prefere passeios ecoturísticos, que ela só compra pela internet e que ela prefere exercícios ao ar livre. E aí, de repente, eu tenho o Fernando, que é o oposto da Alina, que aí eu também trago essas informações demográficas e geográficas, mas aí o que eu entendo? Que ele é recém-casado, que ele tá com o bebê a caminho, coitado, que ele tá um imóvel alugado e que, assim, ele não tem muito tempo, tanto que ele opta por fazer uma academia próxima ao trabalho, porque ele não vai conseguir isso em outro horário. E aí eu tenho também uma informação que ele gosta de receber as pessoas na casa dele. Ô, Fernando. Precisa de um aumento, né? Precisa, para ontem. Coitado. E aí, quando a gente vai começar a pensar em jornada da persona, e isso tudo vai fazer sentido, vai amarrar, porque depois a gente vai trazer o contexto, tanto de conteúdo, de etapas de funil e como a gente entende essa persona. Então, aqui a gente, por exemplo, pegou a Alina. A gente tem como ela se comporta de manhã, à tarde e à noite. Então, eu sei que ela se levanta cedo, ela tem uma alimentação saudável, ela tem hábitos saudáveis também, então ela gosta de correr. Aqui na parte da tarde, ela aproveita até para meditar, porque também ela já economizou o tempo dela fazendo a marmitinha ali no final de semana, então durante o dia a dia dela é só esquentar ali, se alimentar. Mas eu também sei que ela costuma trabalhar a mais do que deveria, mas também dorme cedo, porque essa é uma pessoa de hábitos saudáveis. E, é claro, um vinhozinho ali também para acompanhar à noite e um bom livro. E aí a gente entende o que, então? Que quanto mais detalhado, maior será a assertividade do conteúdo que eu vou gerar, na campanha que eu vou criar, para que eu possa escolher o momento ideal para abordar esse lead. E aí, como que funcionaria isso na prática? Então, aqui a gente tem, então, como contexto, beleza e estética. E aqui, assim, falando um pouco de conteúdo, tá? A gente tem um salão de beleza e estética que começa a publicar imagens de antes e depois de um cabelo com procedimento fez luzes.
Isso é um conteúdo de topo de funil. É generalista. Estou mostrando antes e depois. É tanto generalista para o meu segmento quanto para o meu próprio negócio. E aí, no meio de funil, esse mesmo salão, ele vai trazer dicas de procedimentos de como você cuidar desse cabelo após o procedimento. Então, eu trouxe um procedimento, aí eu estou trazendo como que você cuida, porque, isso aqui é uma dor. Muitas pessoas que fazem luzes, às vezes ela vai reclamar, porque meu cabelo ficou ressecado, não sei o quê. Então, eu já sei que existe essa necessidade. Então, eu já vou trazer um conteúdo para que a marca fale assim, olha, mas tem um jeito de você manter seu cabelo saudável, ser bonito. E aí, você fala assim para mim, olha, você pode fazer uma reconstrução dos fios. E aí, você traz esse conteúdo também ali para envolver. E aí, quando você chega no fundo, esse salão, ele vai lá e disponibiliza um cupom de desconto. E convida o usuário ali para fazer uma avaliação via WhatsApp. Essa avaliação pode ser via WhatsApp, como pode ser também presencial. Mas a questão é você envolver, é você chamar, é você trazer, falar assim, ó, vamos fazer uma ação aqui, ó, o nosso CTA. E aí, como seria isso com a nossa persona? Né? A gente entendeu ali um pouco. E aí, como que eu vou abordar? Sabendo o meu público, sabendo a rotina dele, eu vou ter abordagens específicas para momentos específicos, para manter ele mais envolvido. Então, aqui, ó, a Alina foi lá correr de manhã na rotina dela e, de repente, ela é impactada por um anúncio no Instagram de um salão que inaugurou novo ali na região da Barra, próximo de onde ela mora. E aí tem um vídeo ali em stop motion com várias colorações de cabelo. Então, ela tá lá correndo, ouvindo música. Opa, nossa, que legal, né? Já abordei ela ali num momento da jornada dela, do dia a dia. Aí, beleza. Ela entrou, seguiu, tirou um print para depois ver mais, salvou. Mas aí ela foi lá e daqui a pouco esse mesmo salão disponibiliza um e-book para download mostrando o cuidado, né, no procedimento de quem coloriu o cabelo. Aí, beleza, fez o download, deixou as informações dela. Em seguida, ela recebe um e-mail falando, olha, a gente tem uma novidade. A gente criou um filtro aqui no Instagram que você pode simular como que seria se o seu cabelo tivesse colorido. Estou envolvendo ela, estou solucionando o problema dela e estou dando opções para ela. Já é um diferencial. E aí, quando eu chego nesse fundo de funil com esse conteúdo, eu falo, então, lembra que ela comprava online? Então, aí esse mesmo salão, ele fala, ó, você não precisa vir aqui pessoalmente fazer sua avaliação. A gente pode fazer uma chamada via WhatsApp, você mostra mais ou menos aí o seu cabelo, a gente conversa, faz um orçamento e aí sim depois eu chamo ela para vir para o meu dia a dia, para vir para o meu salão. Ou seja, é todo um acompanhamento de uma ação despretensiosa, simples, até ver o ponto que você já conseguiu caminhar com esse lead até um WhatsApp, fazendo esse agendamento, essa videochamada, vai se fazendo uma construção, né? Começa simples e quando vê, já conseguiu captar a atenção. Sim. O Fernando, por exemplo, talvez ele seria pego em mais um anúncio ali na volta do trabalho, já que a vida dele é um pouco mais corrida, né? Então é isso, a gente começar a abordar a persona justamente nessas etapas do dia a dia dela. E aí, que nem a gente comentou um pouquinho ali sobre a questão de automação de e-mail marketing, né? Muita gente ainda não usa, mas ela facilita muito a nossa vida. Por quê? Quando a gente fala de automação, a gente tem 3 benefícios principais. Uma é a questão de gestão de tempo. Uma vez que eu crio um fluxo ali para a campanha, e assim, você pode fazer quantos fluxos você quiser, vai com a sua criatividade. Mas uma vez que você gasta esse tempo, você investe esse tempo de você criar esses fluxos, tá ali. É só depois você fazer ajustes se for necessário. Então, porque o eu empresário, por exemplo, não vai ter tempo de lembrar, meu Deus, é 10 horas da manhã, aliás, é 6 horas da manhã, eu tenho que mandar um e-mail para as pessoas Alina. do tipo da Alina.
Não vai lembrar, nossa mente é falha, né? Mas a partir do momento que eu crio essa automação, eu posso escolher períodos. Então, vai ser de manhã, tarde ou noite, vai ser um novo e-mail daqui 2 dias, 3. Eu tudo programo isso de acordo, que aí já intercala com a personalização ali, segundo ponto, que então eu tendo essas minhas personas, eu posso personalizar com a rotina de cada uma, né? E ali também a gente vai ver nos modelos que tem as variáveis, se clica, se não clica, que já amarra com o terceiro benefício, que é a questão de métricas. Uma vez que eu coloco uma campanha no ar, eu deixo um período de aprendizagem e eu preciso avaliar isso depois. Tá bom, eu criei a persona ali, eu criei meu público, eu imaginei que seria esse o comportamento. Mas de repente não é, às vezes não é. E aí você precisa saber se a pessoa abriu ou não, quando abriu, porque às vezes você vai mandar um e-mail 7 horas, mas ela só vai abrir ali 1 hora. E aí você consegue aperfeiçoar as suas campanhas também a partir das métricas. E aí volta lá no slide sobre mim também de gostar dessa questão de números, mesmo sendo de comunicação, que eu acredito muito nessa questão que a gente pode tomar decisões mais certeiras a partir dos dados, né? Às vezes a gente precisa de um pouco de intuição também, um pouco de coragem, mas é muito importante a gente tomar decisões baseadas em dados também. Eles estão aí para nos ajudar. Um ponto que eu acho bacana aqui também para desmistificar é que olhar os dados hoje, com o tanto de ferramenta que a gente tem para facilitar, não é mais um bicho de 7 cabeças. Sim. E, né, antigamente, quando a gente fala análise de dados, consegue imaginar planilhas e mais planilhas, e números subindo, e fórmula para um lado, para o outro. E não, hoje isso é muito mais simples, com a ajuda da automação, inclusive. Sim, e assim, métricas para todo lado, gente. Seja a favor das métricas. Eu comecei na área de métricas, inclusive, quando eu comecei na comunicação, e ajuda muito, muito, muito. A gente começa a ter um norte para onde seguir. E aí, aqui, assim, passar bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que é um fluxo simples, o que é um fluxo mais complexo. Aqui a gente tem um exemplo de um carrinho abandonado, né? Então, tem a etapa de vai finalizar a compra e, de repente, a pessoa, né, ela abandona o carrinho, aí você pode enviar um e-mail em 10 minutos, aí a gente tem a variável se ela compra e se ela não compra, e que ação eu vou determinar para cada escolha dela. Essa aqui está simples, rápido, mas se você quiser fazer uma coisa mais complexa também, tiver um tempo e determinadas campanhas, vai valer a pena você gastar um pouco mais desse tempo. Aqui eu tenho entradas diferentes e muito mais variáveis, né? Se a pessoa abriu, se não abriu, e para cada ação dela, eu posso determinar mais outras 2, 3. Mas o importante é assim, você pode começar com o simples, porque o simples funciona, ele é efetivo e já vai te ajudar na sua gestão de tempo. E quando a gente pensa, né, por exemplo, num carrinho abandonado mesmo, né? Poxa, você está fazendo lá o seu e-commerce, você fez ali a lojinha virtual, todas aquelas coisas, você inseriu os produtos, e aí tá, mas aí às vezes você está perdendo venda e você não sabe, né? Então, poxa, o que a gente vai fazer? Vamos implementar o carrinho. E aí ele te dá as cores. E vai facilitar a sua vida para que você não precise ficar parando e fazendo isso manualmente o tempo todo. E aí, quando a gente pensa também que tipo de ferramenta escolher, a gente tem que pensar nas funcionalidades, né? O que ele está me garantindo? Garante integração? Não garante? Eu tenho um relatório, eu tenho um suporte bom, porque às vezes isso aí também vale para vários tipos de ferramentas, né? Às vezes você quer entrar em contato, o suporte vai demorar 24 horas para te responder, então você vai procurar isso, procurar a questão de personalização, o quanto você consegue ter autonomia, seja para extrair os seus relatórios, seja para montar seus e-mails, para montar as suas caixas ali, os seus fluxos. A interface é fácil, eu consigo me adaptar bem, é mais difícil. E como toda ferramenta, principalmente quando inclui integração, e aí não só de e-mail, né? Tem umas que entregam mais do que as outras, né? Então aí vale a questão de pesquisa também para saber o quão dentro das boas práticas aquela ferramenta está inserida
E também o preço, né? Vai aí de acordo com o bolso de cada um, quanto pode investir naquele projeto. Você falou uma coisa agora, e agora eu quero conversar rapidamente com a galera que está aqui assistindo a gente, porque na sequência a Laís ainda vai voltar para a gente. Vai voltar, não, porque ela não vai sair daqui, mas para a gente seguir com a questão de perguntas e respostas. Mas tudo isso que você resumiu lindamente falando antes é justamente tudo que a Celsi entrega para os nossos clientes. E o mais bacana, você tocou num ponto agora no final, que é crucial, principalmente para o empresário, que é a questão do preço. Então, de uma forma bem breve, eu quero mostrar para vocês isso que a nossa expert acabou de falar, mas na visão da Celsi, tá? Então, quem é a Celsi e por que a Celsi? Nós somos uma ferramenta 100% dedicada ao e-mail marketing. Isso significa que a gente consegue ter uma entrega muito melhor e resultados muito mais garantidos, porque a gente não fica se dividindo em fazer várias entregas. Nós somos dedicados exclusivamente ao e-mail marketing. E por falar em dedicação, nós temos uma equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição dos nossos clientes. Então, a gente sabe, quem está começando, de repente, mexer numa ferramenta nova, por mais simples que ela seja, pode gerar algum tipo de dúvida, ou o que será que funciona melhor para o meu negócio, isso daqui vai dar certo, não vai dar certo? Ter essa questão de todo um suporte estruturado por detrás, nós temos aqui, e o melhor de tudo, muito simples de acessá-lo. Outro ponto que é maravilhoso, pelo menos na minha concepção, é o não precisar entender sobre programação. Aquilo que eu falei lá atrás, da questão da análise dos dados, que é muita planilha, muito número, programação, para mim, sim, é um bicho de 7 cabeças. Mas dentro da nossa plataforma, você já tem tudo configurado ali para você, inclusive com modelos, o que dispensa completamente essa parte de programação, não precisa. É uma plataforma extremamente intuitiva. A otimização das campanhas de e-mail também, porque aqui a gente já traz alguns desses templates prontos para vocês utilizarem, tudo aberto para você conseguir fazer as suas edições. Então, gente, por A mais B, só facilidades. E aqui, Laís, eu quero pedir a sua consideração sobre a questão da integração com outras plataformas. Ter um e-mail marketing hoje integrado, o quão de benefício isso pode trazer para o consumidor, né? Para a pessoa que, para o empresário. A gente tem algumas, por exemplo, cada ferramenta, né, cada software ali, ele vai sendo criado para um propósito e trazer outras funcionalidades, às vezes fica mais difícil até para a empresa que está criando isso, né? E aí, quando a gente vem ver essas APIs de integração, né, que nem a questão mesmo do e-commerce, né? Quando você vai ter uma integração ali, por exemplo, com o WordPress, né? Que também é um dos que disponibiliza para você fazer o e-commerce lá depois e tal. Quando eu tenho um e-mail ali, que ele já vai garantir uma ferramenta de e-mail marketing que vai me garantir essa integração, eu sei que eu vou conseguir enviar os meus e-mails para aquelas pessoas, independente de carrinho ou não, tem outras etapas, e eu vou potencializar as minhas possibilidades, né? Porque não fica fechado ali só naquilo que eu entrego, mas eu começo a fazer uma questão de parceria mesmo, falar, eu posso oferecer mais, porque eu tenho aqui esses parceiros que também estão trabalhando nessa integração. Perfeito. Então, essa é mais uma vantagem que a gente traz para quem quem tem a ferramenta da Celsi e pode contar com essa questão de integração com outras plataformas. E para a Laís, que super gosta, e a gente sabe o quão importante isso é na vida de qualquer pessoa que tem estratégia no seu negócio, é analisar a campanha. Então, desde a questão da taxa de abertura, quantas pessoas abriram o seu e-mail, taxa de rejeição, quem ignorou, quem fechou, quem deletou, né, sem sequer olhar, localização, dispositivo. O meu cliente está acessando mais os meus e-mails pelo computador ou pelo celular? Tudo isso a gente consegue ir melhorando as nossas estratégias,
taxa de clique, mapa de clique. O mapa de clique é onde a pessoa clicou mais para ver. Então, tudo isso você consegue ver de uma forma muito funcional, muito intuitiva, com o uso da nossa ferramenta. E o melhor de tudo é que você também pode baixar um relatório para analisar em outra plataforma, caso você queira, né? Levando em consideração também essa questão da automação com a integração. Então, é tudo muito intuitivo, tudo muito simples e tudo muito prático. E aí, vai fazer alguma consideração lá? Vou. À vontade. Uma coisa ali do mapa de cliques, ele é muito importante também, porque eu sabendo onde as pessoas estão clicando mais, eu vou saber que informação eu vou priorizar. Dentro daquilo que eu quero dizer, o que é mais importante, então, onde eu vou deixar essa informação que é mais importante? Isso já é uma boa prática até para sites mesmo, pode ser um blog que seja, mas quando a gente vê isso no e-mail também é muito, muito legal. Aí volta naquela do dado guiar as nossas ações. Exatamente, para tomada de decisão assertiva, ter um estudo. E, gente, novamente, lembra que a Laís falou no fluxo simples, que o fluxo bem simples, se bem executado, vai funcionar? A análise de dados é a mesma coisa. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Uma análise simples, com relatório funcional, já te dá condições de criar estratégias. E o mais legal de tudo é que é rápido de você ter esse retorno e quase que imediatamente você já consegue reajustar a rota do que você está fazendo. Daí, mais um benefício dessa funcionalidade. E vamos então falar sobre conta gratuita ou plano standard. Qual é o melhor para eu começar? Como eu vou saber? Pois não é novidade para ninguém. Quem participa do webinar tem sim uma condição diferenciada para conhecer a nossa ferramenta, fazer uso e o melhor de tudo, gente, vocês terão envios ilimitados durante 3 meses de forma gratuita. Prestem bastante atenção nisso que eu estou falando. Fazer envios ilimitados de e-mail durante 3 meses de forma gratuita e depois que passa esse período, o investimento de R$5 a cada 1.000 contatos. Imagina, aquela cabeleireira, né, que a Laís trouxe de exemplo. Se ela começa a usar essa ferramenta, agir com estratégia, mandando essas campanhas para as clientes dela, depois desses 3 meses, o que são os R$5 perto do retorno que ela vai ter em cima desse investimento? Então, é algo que vale muito a pena. Eu vou trocar a nossa imagem aqui de lugar para não interferir. Quem estiver pelo celular, já aproveita para bater aqui uma foto desse QR Code, que vai levar vocês diretamente para a nossa plataforma. Para a criação da conta é 100% gratuito, vai lá, vai conhecer. Eu gosto de um termo bem bacana que é, vai lá brincar, vai se divertir. Por quê? Porque tudo isso que a gente está conversando aqui, pessoal, no final do dia, se não for para a gente ter prazer, para a gente se divertir, não vale a pena, vamos combinar? Então, tem que ser fácil, tem que ser prazeroso, deixa as coisas chatas para lá. Aqui é tudo muito mais fácil, muito mais simples e, como eu falei, vocês também têm essa questão da consultoria individual com os nossos estrategistas de marketing. Galera, essa é uma excelente oportunidade de vocês elevarem o nível do jogo de vocês, do mercado de vocês. Não é porque nós somos, empresários ou até mesmo pequenos empreendedores que o nosso serviço de e-mail tem que ser amador ou tem que custar uma fortuna. Não. A Celzi está aqui para facilitar e deixar de uma forma muito mais descomplicada a gente começar a vender através dos e-mails, do uso do e-mail marketing. É uma ferramenta poderosíssima para quem acha que o mundo está só nos aplicativos de mensagem instantânea, se engana, porque o e-mail marketing funciona e muito. Então, para começar, é gratuito. O QR Code vai aparecer na tela para vocês mais uma vez. Mas antes, vamos às perguntas. Eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas. Ainda há tempo de mandar, tá bom, pessoal? Então, quem tiver querendo saber alguma coisa, tanto da entrega da Laís, como do que a Celzi entrega, aproveita que a gente está aqui para responder todos vocês. A primeira pergunta vem do Anderson, e ele pergunta o seguinte: as hashtags ainda continuam dando visibilidade? Perdão, porque ela sumiu da tela. Espera aí que eu vou colocar mais uma vez.
Aqui, as hashtags ainda continuam dando visibilidade com todas essas mudanças de algoritmo? E ele complementa. Caso sim, de acordo com cada nicho, é válido colocar hashtags com o nome do nosso negócio? Vamos lá. Só um comentário antes, eu comecei a dar uma lida ali no chat também, né? Temos mais pais de pets e teve gente desde a época do Fotolog. Eu usei Fotolog também, O gente. Fotolog. Flogão, meu Deus. O Tumblr. Fotolog. Só na nostalgia. Eu usei o ICQ. Esse aqui eu não usei, mas usei Então, MSN. eu sento longe para não entregar os meus cabelos brancos, entende? Porque. Mas sim. Então vamos lá. E as hashtags? Mas vamos Dão lá. bom, não dão bom? Sim, as hashtags continuam funcionando. Quando a gente vai estudar, cada plataforma ela tem as suas diretrizes, as suas políticas do que funciona melhor, né? E aí, vamos falar um pouco de Instagram, por exemplo. O Instagram, ele é bem estável, né? Ele muda o tempo todo, assim, o que ele quer, o que ele deixa de querer. Uma hora é o Reels que faz mais sentido, daqui a pouco é o carrossel. Mas aí vale um pouco da questão nossa, né, de estar atento a essas mudanças, porque assim como tem mudanças no nosso negócio, no mercado, seja economia, existem as mudanças das plataformas também, e é bom a gente estar sempre dando uma atualizada ali para entender o que continua funcionando. E aí, por exemplo, quando a gente vai para o Instagram mesmo, quando a gente opta pela opção conta profissional, por exemplo, ela traz muitos insights, muitos números para a gente. Então, se, por exemplo, um story fez a pessoa visitar o nosso perfil, e aí quando você vai lá, seja um carrossel, seja uma foto no feed simples, seja um Reels, e aí você clica ali para ver os insights, ele vai te mostrar de onde veio a origem de algumas pessoas, de algumas curtidas, de algumas interações ali. E pasmem, teve até uma amiga que ela fez um teste essa semana, mas semana passada ela publicou sobre isso, que tinha dado ali mais de 15, 20 mil impressões e mais de 7 mil impressões tinha vindo pelas hashtags. E assim, sem patrocinar, de forma orgânica. E aí, eles também, cada hora eles falam uma coisa, tem que ser de 5 a 13 hashtags, tem que ser, assim, de fato, o excesso nunca é bom. Então, você pode delimitar ali quais as hashtags façam mais sentido para o seu negócio e para o tema que você está abordando naquele momento, mas use, não deixe de usar, porque aquilo funciona como um hiperlink, que é a questão da pessoa ir viajando de um lugar para outro por partir das publicações, e vai que numa dessa, né, você aparece ali no descobrir, por causa da hashtag, ou porque a pessoa começou a interagir. Então, sim, vale a pena, e pode colocar sim a sua, do seu negócio, não tem problema nenhum, porque aí você vai aumentando as suas publicações também, né? Então, por exemplo, tem lá do meu blog. Às vezes a gente coloca lá nas nossas publicações, hashtag GPS ligado blog, porque a gente está querendo criar uma audiência ali também. E se amanhã ou depois você cria uma campanha que você quer que as pessoas usem a sua hashtag, também é um jeito mais fácil de você achar esse conteúdo. Até para crescimento e fortalecimento de comunidade. Sim. Né? É uma excelente estratégia. Pergunta que veio da Isa é a seguinte: tenho dificuldade em gerar valor para justificar o valor do meu produto. Como agregar valor desde o primeiro momento da captação daquele lead? Quando a gente sabe um pouco melhor até qual é o segmento, ajuda a pensar. Mas, primeiro, se você tiver já vendido seu produto ou seu serviço para outras pessoas, é legal você começar a buscar a questão das avaliações, dos depoimentos. Então, por exemplo, se você vende algo na Shopee que seja, é legal você, na hora que você for entregar a sua coisa, manda um bilhetinho agradecendo a compra, falando, olha, não esqueça de deixar a sua avaliação, é importante para mim e tal. Você pode trabalhar com estímulos também, olha, se você deixar uma avaliação, eu vou te dar um desconto.
Mas você pode trabalhar muito com essa questão de prova social, né? Então, dependendo do que você quiser entregar, ou você autoriza fazer um vídeo falando rapidamente do que você achou e tal, que ali outras pessoas vão ver que é real, vão ver que você entregou, e o jeito como você se apresenta também, né? Se de repente é um estabelecimento que você quer mostrar, por exemplo, eu tenho uma amiga mesmo que ela tem um e-commerce de pijamas, mas toda a entrega dela, assim, na hora que você recebe a sua compra, tem um detalhe ali, é tudo muito, é um mimo, assim, você se sente acolhida quando você recebe o seu pacote. Então, tudo isso você está gerando valor, né? É o seu atendimento, se alguém entrar em contato com você, como que você vai responder a essa pessoa? Então, em todas essas etapas, você pode sim trabalhar o seu valor, mas vale muito a pena você trabalhar com essa questão de prova social também, de trazer outras pessoas para falarem além de você. Eu posso fazer uma consideração e um complemento? Claro. A consideração do que você falou sobre a questão de dar o desconto, isso divide opiniões, né? Tem muita gente que fala, mas se eu der desconto, eu vou desvalorizar. Mais uma vez, quando você trabalha com a estratégia, você pode ganhar muito mais. Como eu peguei, você foi falar da cabeleireira, agora eu fiquei com o caso dela aqui na minha cabeça. Você vai ter um retorno muito maior por, de repente, oferecer um desconto em uma data específica. E quando a gente fala em desconto, não precisa ser uma coisa assim, 50% de desconto. Por menor que seja, a pessoa já vai se sentir acolhida, olhada, diferenciada, e isso vai fazer com que você fidelize o seu cliente. Então, novamente, não é dar o desconto por dar o desconto. Tenha a intenção. E essa é o complemento que eu quero trazer. Como gerar esse valor? Certa vez eu ouvi em uma das mentorias, que é a questão da intenção. Então, quando você começa a gerar o conteúdo de forma genuína, de entregar o conhecimento, o retorno ele vem para o cliente que é ideal para você. Então, de repente, também você está ali se preocupando com aquele cliente que deixou de comprar. Foca naquele, colocando agora, sabendo melhor as métricas, entendendo melhor, entregando um conteúdo ali genuíno, eles virão. Então, se sustente no seu valor, que você sabe como você chegou nele. E assim também, Elis, né? Até pegando aqui uma frase da Isa, assim, que ela falou, né? Como justificar o meu valor, porque no preço ali, né? Que tem coisas que realmente não vai ser no desconto, né? Eu, como mãe de pet, por exemplo, uma das lojas que eu gosto muito de comprar é da Cansei de Ser Gato. Por quê? A questão não tá no desconto que ele vai me dar no meu aniversário. Vai ser quando eu recebo lá a caixinha, seja para humano, ou seja para o humano, ou seja para o gato, tá ali na embalagem. Ela tem todo um jeito como ela é entregue para mim, é uma questão de excelência. Então, todos esses detalhes importam. Então, porque nossa, ganhei um adesivo, gato melhor que muita gente. Pronto, já fiquei feliz. E ainda saio divulgando ali, olha, gente, o meu adesivo do gato, né? Então, você pode dar uma olhada, assim, no que você realmente está diferenciando, o que você quer alcançar. Você quer que as pessoas falem, nossa, que atendimento excelente, que produto incrível, porque às vezes é o seu produto que é muito bom, mas às vezes você pode melhorar o jeito de entregá-lo também, e tudo isso você vai trazer, vai agregar valor. E o atendimento em disparado é o que fideliza o cliente mais do que o preço. O atendimento faz o cliente pagar, às vezes, 2, 3, 10 vezes mais por alguma coisa. Restaurante tem muito disso, por exemplo. Cafeterias têm muito disso. Né? Então, é assim, o atendimento conta, claro, toda a experiência construída em volta. E o exemplo que você deu do adesivo do gato, eu já fiquei feliz. Assim, eu me identifiquei. Agora eu fiquei pensando, poxa, eu quero um adesivo desse. E sair mostrando. E assim, qual foi o custo disso em vista do sentimento de felicidade que gerou no cliente? Mesmo que simples, que momentâneo, mas trabalhou na emoção. Sim. Conquistou o cliente. Próxima pergunta vem do Marcos Tagrandoni, então vamos lá. Para clube de futebol que busca atrair um maior número de torcedores, seria válido utilizar essa técnica? Ainda mais em tempos que vemos muitos clubes de futebol tentando virar SAF para ter um maior
investimento. E aí ele coloca aqui um complemento da pergunta dele, ou então para atrair mais sócios torcedores. Seria válido utilizar essa técnica? Com certeza. O bom do funil, gente, é que não importa se você está iniciando uma empresa agora ou se sua empresa já está consolidada no mercado há anos. Não vai mudar as etapas de como você vai se relacionar com esse cliente. Você vai continuar tendo o topo, o meio e o fundo, né? E não entendo muito dessa questão de SAF, de mudar. Eu sei que é um processo aí que estão tendo muitos clubes que estão mudando os registros, mas, por exemplo, se você começa a trabalhar com anúncios, por exemplo, você já está expandindo ali a sua audiência, que às vezes não vai ser o suficiente só a hashtag ou só o Reels. Não, você começa a fazer anúncios para pessoas que de repente curte time tal, que gostam dos assuntos de futebol, mas isso aí já é uma coisa mais ampla, né? Quando você vai pensando na persona, quem seria esse seu torcedor ideal, quais são as características dele, você vai poder fazer um anúncio ali com os hábitos dele, com os interesses. Aí, essa pessoa, ela gosta do quê? Para ela começar a te visualizar e no seu dia a dia você mostrar também, né? Então, você seguindo essa etapa ali, foi o topo. Aí no meio você vai começar a mostrar que benefícios que ele tem ao ser esse torcedor, ao ser esse sócio, né? E você vai finalizar num fundo ali, oferecendo as suas vantagens. Então, você tem inúmeros conteúdos que você pode ir aplicando em cada etapa dessa para manter ele envolvido, mas sempre vale a pena. O que vai mudar é como você vai abordar. Para a persona que tiver 20 anos vai funcionar assim, para a persona que tiver 45 vai funcionar assado. E aí você vai construir a sua estratégia em cima desse perfil. Novamente os dados aparecendo aí. Muito bem. Bom, pelo que eu vi, nós conseguimos cobrir todas as perguntas que tinham aqui. Vou deixar aqui mais alguns instantes para quem ainda quiser enviar a sua dúvida, aproveite. Por enquanto, eu quero compartilhar as redes da Laís na tela com vocês. Façam as conexões, vale muito a pena. E, mais uma vez, o QR Code na tela que vai levar vocês diretamente para a nossa plataforma. Faça o seu cadastro gratuito, comece a utilizar, coloca na prática tudo isso que você aprendeu de conteúdo aqui hoje. Porque nada adianta você absorver o conteúdo e não colocar em prática. Né? Só colocar ele dentro da cabeça não vai trazer resultados. Então, aquele empurrãozinho que vocês precisam para começar, sem mexer no bolso, que a gente sabe o quão importante é o começo, pega essa oportunidade, vá lá para a nossa plataforma, faz o seu cadastro e comece a utilizar. Lá, eu quero muito agradecer pela sua entrega. E antes de ir embora, eu quero saber se quem ficou até aqui vai ter surpresa. Vai. Como a gente falou um pouco aí de automação, né, de e-mail, a gente foi pegando o contato aí de vocês e a gente preparou uma surpresa que vai chegar aí a uns instantes no e-mail de vocês, mas que a gente já deixou programado. Olha que legal, né? Então, facilita a vida, adianta. E aqui também estão os meus contatos para quem for surgindo outras dúvidas, quiser alguma troca, a gente está aí no LinkedIn, Instagram, tem o blog, mandem e-mail também, né? O e-mail é uma ferramenta maravilhosa, nunca sai de moda. E obrigada, Celso, pelo esse convite, obrigada, Elisa, e a nossa troca também durante esses dias foi maravilhosa. E obrigado vocês pela audiência, por estar aqui quase sexta-feira, né? E vocês tiraram um tempinho aí para conversar com a gente, para ouvir, que o final de semana de vocês seja maravilhoso também. Muito bem, então eu também quero agradecer tanto a você como a nossa audiência. Venham para a Celso e comecem gratuitamente e é só sucesso. A gente se vê no próximo webinar, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.